Olha, acho que o buraco é bem mais embaixo, assim. Eu acho que mudar um comportamento não é fácil. Se fosse fácil, ia estar todo mundo lindo, maravilhoso, ninguém ia ter problema com nada, ia estar todo mundo super saudável. Não é fácil. Não é fácil, mas pode ser muito prazeroso. Isso que eu queria puxar aqui a atenção. Porque a partir do momento que você entende o impacto das suas mudanças no seu organismo, e mais do que entender o porquê que você está fazendo determinada coisa, o porquê que você está retirando esse alimento, porquê que você deve incluir outros, mais do que entender é você sentir. Se em alguns dias você começar a sentir melhora, poxa, isso vai ser um super impulsionador para você Sinal. continuar a mudar os seus hábitos. E esse é um dos motivos, Yuri, que eu tenho assim uma certa birra com a nutrição voltada à estética. Porque muitas vezes você não vai atingir um objetivo estético em pouco tempo, em 2 semanas, talvez em um mês. Pode melhorar? Pode, mas talvez não tenha uma resposta tão expressiva. Mas pensa assim comigo, olha só, se uma pessoa pensando que ela veio buscar uma nutricionista por uma questão estética, tá? Como acontecia muito comigo antes, eu falava, ai, jura que você veio aqui só para emagrecer? E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que tem tanta coisa ali que precisa ser ajustada e que o peso e o emagrecimento acaba vindo como consequência. Mas vamos lá, a pessoa chega com esse objetivo de emagrecimento. Aí você faz todo um planejamento para ela, de alimentação, de mudança de estilo de vida, e ela começa a fazer. Ela faz, super bonitinha, faz 2 semanas, o retorno ali na nutricionista daqui um mês. Nesse meio tempo, ela melhorou, ela reduziu a neuroinflamação, reduziu essa inflamação crônica de baixo grau do corpo todo, ela está dormindo melhor, ela está se sentindo menos inchada, o intestino está funcionando melhor, ela reduziu um quadro de resistência insulínica que ela poderia ter. Aconteceram várias coisas nesse período. Ela teve resposta metabólica e fisiológica. Aí, de repente, ela chega no consultório da Nutri, vai pesar e viu que perdeu 1 quilo. Qual que é a sensação dessa pessoa? Putz, não fiz nada, não aconteceu nada no meu corpo, estou frustrada, eu sou um fiasco, eu não vou conseguir, e esse processo mais uma vez, porque ela está olhando simplesmente para um peso na balança e talvez ela não tenha se dado conta do quanto de coisa, de maravilhas, de melhorias aconteceram no corpo dela nesse período. Então, isso é uma coisa que eu tento sempre trazer para os meus pacientes, as minhas alunas, para se conscientizarem muito disso e não ficar esperando o peso na balança mudar, mas sim, como é que está o seu sono? Não melhorou? Como é que está a sua pele, o seu intestino, a sua disposição, aquela vontade doida de comer doce à tarde? Para você prestar atenção em outras coisas, porque se você coloca um foco só naquilo, a chance de você se frustrar é muito grande. Eu vejo muito isso na prática clínica, principalmente com mulheres, né? Então, acho que esse é um dos motivos, às vezes, dessa falta de educação nesse sentido, que faz com que elas desistam antes do tempo, né? E abandonem. E assim, uma mudança de alimentação para o estilo de vida é para o resto da vida. Então, não faz sentido que seja algo restrito, sofrido. A pessoa tem que curtir o processo, ir com calma, ir se conhecendo, entendendo como que o corpo reage. E aí é legal, aí você começa a curtir o processo. Aí vai fluindo, né? Uhum. Legal. Fazendo um comentário aqui, Flávia, eu sou bariátrico, eu fiz a cirurgia há 7 anos, sou considerado um caso de sucesso porque eu ganhei 6 quilos, desses 6 eu ganhei 3 na pandemia, então, né, então eu acho que é vitória, né? Eu acho que eu tô bem, eu cheguei a 77, 78, estabilizei, depois agora eu tô com mais ou menos 85, 84,5, enfim, ganhei um pouquinho aí. Mas eu desenvolvi algumas questões, tá? Eu fiquei com dumping. Dumping, para quem não sabe, é uma reação que o seu organismo tem a determinados alimentos, porque é como se fosse assim. Na cirurgia bariátrica, a gente retira 80% ou 90% do estômago, né? Ele continua lá, mas ele desconecta do canal do esôfago e tudo, né? Do canal digestivo. Então, por exemplo, pão de queijo todinho,
coisas que eu até tomava com frequência, não entra de jeito nenhum. Pão de queijo eu só como um. No segundo, já me arrebenta, eu passo mal, fico deitando lá, tonto, né? Com a tontura, assim, parece que eu tô comendo um veneno. Mas dura uns 20, 30 minutos, depois eu melhoro, né? Isso tem um pouco a ver com esse seu fog mental. Vamos falar um pouquinho, antes a gente vai entrar em saúde mental agora, tá, pessoal? E a gente vai tirar as dúvidas sobre TDAH, fiquem conosco, eu tô lendo as perguntas de vocês, a gente vai abrir para todo mundo, tá? Fica com a gente até o final. Vamos lá, isso tem a ver com fog mental? Eu sei que eu sou bariátrico, tem toda uma complicação, mas uma pessoa que tem o trato intestinal completo, trato digestivo completo, comeu um alimento muito, muito gorduroso, tal, teve aquele peso, como é que é essa questão do fog mental aí? Tá, legal. Primeiro, parabéns, você conseguiu manter muito bem mesmo. Bom, intestino, ele comanda muita coisa mesmo, né? Quando a gente também, só retomando ali a questão que eu falei da peneira velha, o intestino mais poroso, isso também atrapalha muito a absorção de vitaminas, de minerais, então são pessoas que às vezes até com suplementação não tem uma resposta boa via exame, porque não está com esse intestino bem formadinho. Agora, voltando na questão que você falou do brain fog. Brain fog é um termo que a gente usa para sensação de névoa mental depois de uma refeição. O que é a sensação de névoa mental? É aquele momento depois de uma refeição, aposto que muitos de vocês vivem isso, que você fez uma refeição, principalmente eu vejo muito pessoal falar do almoço, de repente à tarde você começa a trabalhar, estudar arrastado, porque está com dificuldade de concentração, qualquer coisa você se distrai, muita sonolência, fica ali babando nos livros, dificuldade mesmo de raciocínio. Isso acontece principalmente, pode ser por uma questão intestinal, já de intestino inflamado, o consumo de alimentos refinados, de aditivos químicos, e muitas vezes pelo consumo de açúcar. Você deu o exemplo ali do todinho, mas às vezes se você consumir um doce, ou mesmo um pratão de macarronada, que aí é um excesso de carboidratos refinados, que são absorvidos muito rápidos na nossa corrente sanguínea, isso causa um pico de açúcar no sangue. Tá? Então, quais alimentos podem causar esse pico de açúcar no sangue? Qualquer tipo de açúcar, todos os tipos de açúcar, e também excesso de carboidratos refinados. Comer muita massa, bolo, torta, pão, numa única refeição, e você não tiver uma refeição bem equilibrada, com proteínas e gorduras, você causa esse pico de açúcar no sangue. Quando você tem uma elevação muito rápida de açúcar no sangue, isso fica que nem uma montanha russa de hormônio, fica a glicose e a insulina oscilando muito. Esse açúcar sobe muito rápido e depois ele tem uma queda brusca. No momento dessa queda do açúcar, que a gente chama de hipoglicemia, porque cai o açúcar no sangue, a gente tem esse brain fog, que é a sensação de névoa mental depois da refeição. E quando a gente sente essa sensação pós-almoço, qual que é a primeira coisa que a gente pensa em comer, buscar? Mais um docinho, um chocolate, beliscar um salgadinho, arrancar um pedacinho do pão. Por quê? Caiu muito açúcar no seu sangue. Então, a primeira coisa que o seu corpo vai pedir para reparar essa queda é um carboidrato novamente. E aí você entra nesse ciclo. Olha só que coisa, né? Que interessante, porque justamente isso, né? A própria sobremesa, que geralmente é um doce, talvez, acho que não diretamente, porque a sobremesa vem em seguida, mas essa vontadezinha de tomar um doce, assim, geralmente vem com essa queda, porque assim, entrou muito açúcar refinado, isso é tóxico, né? A quantidade, né, não é adequada. Vem aquela explosão de insulina para remover aquilo ali, mas quando você remove, ainda continua aquela insulina, então acaba que fica abaixo do limite ideal. E aí você sente aquela letargia, aquela soneira, né? Além da digestão ser pesada, né? Que você ingeriu, uma feijoada gigante, mas assim, você tem aquela queda assim, e aí você fica com essa letargia além, né? Então isso aí acaba influenciando bastante. Vamos falar um pouquinho aqui. Oi, pode falar. É só completar. O volume da refeição é importante também, como você falou, bater um feijoadão. Mas mesmo que, às vezes, você consuma uma refeição saudável, se você come além da conta,
Depois, é comum que você tenha um pouquinho de sonolência depois do almoço. Um pouquinho é normal, porque seu corpo está fazendo a digestão. Agora, se você ficar derrotado depois de uma refeição, tem coisa errada. Porque boa parte do fluxo sanguíneo do cérebro vai aqui para o seu estômago para fazer o processo digestivo. E nisso, você desvia um pouco desse fluxo sanguíneo cerebral. Aí fica mais difícil mesmo de você se concentrar logo depois. E uma dica, se for comer algum docinho, dê preferência para comer esse doce sempre acompanhado de alguma coisa, nunca ele sozinho. No meio da tarde come um doção, tá? Por quê? Se você tem esse açúcar sem acompanhar com alimentos que contenham fibras, gorduras saudáveis ou proteínas, esse pico de açúcar ele é muito maior e vai te prejudicar, né? Picos de açúcar são muito ruins, que eles geram uma pró-inflamação mesmo no nosso organismo. Açúcar demais é ruim para tudo que a gente imaginar, né? De predisposição de doenças crônicas não transmissíveis. Então, vai comer o doce, às vezes pode ser um pouquinho depois do seu almoço, num almoço que você consumiu ali saladas, verduras, legumes, vai consumir um pouquinho no período da tarde, associa com alguma fonte de proteína, pelo menos com algumas castanhas, para quem, ou no café da manhã, para quem tem um paladar mais doce pela manhã, associa junto com ovos, com sementes, a gente tem que sempre colocar com alguma outra coisa junto, para não dar esse pico.